Nesse Entende o Direito, a gente tem a honra de receber um jornalista investigativo, Eduardo Tchau, que tem experiência de 37 anos só de Rede Globo. Então o cara é uma fera e a gente vai bater esse papo hoje, Entende Direito, tratando com ele alguns assuntos de segurança pública, e é uma honra te receber. Obrigado. Eduardo. Obrigado pelo seu carinho e disponibilidade para a gente poder bater esse papo. Tratando de segurança pública, você como um cara repórter de rua, que estava ali na batalha, teve no morro, teve na favela, teve hoje chamado comunidade, você acha que o crime organizado, ele tomou conta da organização do Estado? Eu acho que sim. Eu não tenho a menor dúvida. Em termos de segurança pública, eu trabalhei praticamente na minha carreira toda, né? Só 10 anos, os 10 anos iniciais que eu fiquei no Jornal Globo fazendo esporte, mas nesses 27 anos fazendo cidade, né? Mais matérias policiais, eu fiquei impressionado como durante esse período todo a violência aumentou muito, principalmente nos últimos 20 anos, aumentou demais a ponto do Estado perder o controle, eu acho que perdeu, hoje, para a milícia, para o tráfico e para a bandidagem em geral. É uma coisa muito difícil de falar, mas eu não vejo uma solução a curto prazo, a não ser que, por exemplo, faça que nem o presidente de El Salvador fez, né? Ele criou uma cadeia para 65 mil presos, porque ele tinha uma média de 109 homicídios. 109 homicídios para 100 mil habitantes. É uma coisa exorbitante, um número... Ele baixou para quase zero. Por quê? Porque ele combateu as gangues dessa maneira, né? Essas gangues hoje, a gente fala de crime organizado, mas se eles se organizarem efetivamente, não vamos falar nem de Brasil, vamos falar o que... porque aqui é dividido, né? São facções, né? Então, se essas facções se reunirem... mas eu estou falando, se acontecer esse cenário dessas organizações se organizarem, o Estado acabou. Né? O Estado acabou. Diminui muito a possibilidade de reverter. Porque tem lá em São Paulo uma facção, aqui no Rio são praticamente a principal Comando Vermelho, tem o terceiro comando, tem... Os amigos dos amigos, os amigos dos amigos dos Então amigos. Essa divisão deles, eu acho que favorece a gente nesse aspecto, assim, de não ter essa organização de poder bélico contra... Lá em São Paulo tem, né? É a coisa mais concentrada. Agora, a gente não consegue nem colocar os líderes, os chefes dessas quadrilhas, para presídio federal, que seria o ideal, porque eles ficariam um pouco longe daqui, porque eles conseguem, através dos pombos-correios, passar as ordens para os... Esses pombos-correios, na grande maioria, são familiares e... Ou advogados também, né? Nossa. Também. Essa classe é sempre... Tem isso sim. E aí acaba acontecendo que teve essa decisão agora, né? O ministro da Justiça esteve aqui, acho que esse ponto ele fez sucesso, porque teve na época do desembargador Sveiter, ele como presidente do Tribunal de Justiça do Rio, ele conseguiu transferir muitos. Mas, vamos lá. Só que agora... Vamos esclarecer um negócio. A vinda do ministro da Justiça, Flávio Dino, que você está falando? Isso. Que veio na Maré? Mas só que ele conseguiu transferir. Não é aquela visita dele à Maré, não? Não, ele agora, essa última, o governo do Cláudio Castro, sim. Ele conseguiu transferir uma das medidas, foi até 25, 20 e tantos traficantes bem perigosos. De alto potencial ofensivo. Para os presídios federais. Aí a Justiça, pelo menos 4, tem quase Maitor, não sei se o Charles do Lixão, mais um, que era Duque de Caxias, mais uns 2, conseguiram reverter, não, vai continuar aqui, através da segunda instância do TJ, né, desembargador
desembargadores lá. E aí está essa luta aí para poder, porque sem dúvida nenhuma, realmente, se uma das medidas para paliativa, né, diminui, é tirar esse pessoal daqui, isolá-los, botar no presídio de segurança máxima, botar um negócio mais sério lá. Sem que tenham comunicação com Exatamente. absolutamente ninguém. Aqui vira bagunça, né? Eu bato muito numa tecla, Tchau, não sei se você concorda comigo, o nosso Código Penal é muito antigo. Eu repito isso mais de uma vez. E além disso... Da brecha. Não, além de brecha, a punição é muito pequena. Tá lá no jornal, saiu no jornal uma coisa linda, maravilhosa, que é? 4 policiais que foram envolvidos numa situação de matar não sei quantas pessoas, ficaram 1.100 e tantos anos na cadeia. Mas nunca fica, não é só máximo... Então, mas quem faz essa manchete, e aí eu critico um pouco o jornalista, isso dá à população uma sensação de segurança, a justiça está sendo feita. Mas será que a população não sabe que não pode ficar mais de 30 anos? Não sabe quê? Não vai ficar 1000 anos, não vai ficar nem 300 anos, nem 400. Não, vai ficar 30 no máximo. Então... 30 no máximo. E se tiver bom comportamento, é um quinto ou um sexto. Então, se o cara fez a maior M da vida dele, o que vai acontecer? Vai ficar 6 anos. 6 anos, olha lá. 6 anos, se ele cumprir muito. Você não vê os assassinos aí dessa menina lá em São Paulo, né? Sim. Da Bela... Nardoni. Sim. Até a Richthofen também. Então, esses crimes ainda são mais chocantes. E esse eu quero tocar ainda mais nesse assunto. Por quê? São muito chocantes porque a casa deles parece com a sua. Parece com a minha. A garagem dele parece, o carro dele parece, a filha dele parece. Não é aquela pessoa que está lá no morro, que está na favela, que está na comunidade, que a pessoa olha e não entende direito porque não faz parte da realidade dela. Então, quando essa proximidade o clamor é maior. Você, como repórter investigativo, você teve muitas vezes de frente a uma pessoa que precisava de... Entrevistou, ela acabou de perder um ente lá com um tiro de fuzil na cabeça. E você perguntava para ela, o que ela falava? Eu quero justiça. Será que ela queria justiça mesmo? Ela quer. Ali naquele momento eles querem. Eles querem a identificação do autor do disparo. Você não tem dúvidas. Quase sempre eles falam que saiu da arma de um policial militar ou de um policial civil. Na maioria das vezes não saiu da arma de um bandido. Mas, às vezes, realmente saiu da arma de um policial, sem dúvida. Sim, o confronto Agora, existe a troca de tiro, não existe bala perdida, né? Vai achar em alguém, né? Sim, a bala achada que é o problema. A bala perdida não tem problema nenhum. Exatamente. O problema é a bala achada. Então, eu acho que eles querem justiça realmente. Eu desconcordo um pouco. Eu acho que eles querem muito mais vingança. Justiça, eles estão acreditando menos. Mas eles querem, naquele momento, que ache o cara que matou, não só na comunidade, em outros crimes que eu fiz também, que identifique a pessoa que matou, que assaltou, que levou à morte o ente querido. Eu acho sim, o marido, o filho. E algumas vezes eu tenho certeza que sim. Então isso é uma coisa que eu vivi muito na rua. Muita gente falando que é justiça, até manifestação, né? Aí não é uma justiça, 10, 15, 20 gritando e pedindo, né? Mas no Brasil, eu acho que muitas palavras elas foram gastas de forma errônea, entendeu? Vide genocida, vide assassinos, vide justiça. Então a pessoa tem que entender o que é efetivamente justiça. Justiça, nas minhas aulas de direito, nas faculdades da qual ministrei, sempre nas primeiras aulas eu falava, gente, existe um conceito de justiça. Justiça é o ato de insatisfazer as duas partes o mínimo possível para que ambas saiam insatisfeitas. Porque a partir do momento que uma sai satisfeita, foi cometido injustiça. Que o outro lado, né? Porque equidade é isso. Equidade o que é? Tocar sem entrar na pessoa, tratar todos como iguais. É o que está na Constituição Federal, que o nosso desembargador Carreira Alvim disse que a nossa Constituição é uma Constituição cortesã, não cidadã. Por quê? Ela é esquerdista de um lado, direitista do outro e centro de outro lado. Ou melhor, ela não tende para lado nenhum.
E com essa generalidade, ela deixa muito a desejar. Acho que tem que ser mais severa. Precisa de uma mudança de leis muito mais forte. Urge. Urge. E outra, vamos dar um exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte. Não vamos falar de pena de morte no Brasil de jeito nenhum. Mas vamos falar da seguinte forma. A punibilidade no Brasil ela é muito baixa. A gente estava falando agora há pouco da pessoa cometer um crime absurdo e ficar só 5, 6 anos na cadeia. Né? A lei brasileira hoje ela dá a possibilidade à pessoa matar uma pessoa uma vez na vida. Sem que vá para a cadeia. Por quê? Porque ele é réu primário, bons antecedentes, tem emprego fixo, então ele pode matar. Vamos ver esse do São Paulo, que matou aquele lutador de jiu-jitsu, Leandro. Ele era PM, se apresentou fora do prazo do flagrante. Então, né? Outra coisa, deixa eu só pontuar isso daí, que é uma coisa, erroneamente muita gente fala e é até bom para entender direito, que é o intuito desse podcast. A prisão em flagrante, muita gente fala, cometi um crime, o que eu faço? É 24 horas, eu enfio debaixo da cama, fico desaparecido em 24 horas e 1 minuto eu posso aparecer e ninguém pode me prender. Não existe isso. Isso é mentira, isso é balela. Então está lá no artigo 144 do Código Penal, 144 se não for, me desculpem aí pelo erro do artigo. Acho que é do Código 144 e do Código Penal Militar, mas é a mesma coisa. A prisão em flagrante, o que é? É quem é pego no ato, acabou de fazer ou está em fuga. Se alguém está em fuga, essa fuga pode demorar 200 anos. Ele ainda vai ser preso em flagrante. Aí vai ter um juiz que vai falar que sim ou que não? Não. Se o auto de prisão em flagrante for bem feito pelo policial militar, pelaquela autoridade que está sendo feita naquele momento, esse cara vai ficar preso. Aquele momento, até a audiência de custódia, que é a partir do momento que ele é preso em flagrante, em 24 horas, após 24 horas, ele tem que ser apresentado a um juiz, e esse juiz vai falar se a prisão dele vai ser preventiva, vai ser prorrogada, ou não vai ser prorrogada, ele vai ser liberado. E muitas vezes a pessoa, eu não vi sendo cometida a justiça, por quê? No momento em que esse cara foi preso, 24 horas depois ele está solto. Mas o processo continua. Ele não necessariamente precisa de cumprir pena a partir do momento que ele cometeu o crime. Ele tem que ser processado, julgado e condenado. Então as pessoas muitas vezes não entendem e fazem disso uma grande absurdo. Você, como estando na rua e vendo isso, eu acho que você enfrentou muita gente dessa fazendo manifestação por conta disso, não? Sem dúvida. Pessoas inconformadas, né? Com o fato da pessoa que cometeu um crime num dia, dias depois ficou foragida, né? Chegou a ficar. Sim. Chegou a ficar. E a polícia não encontrava, mas aí se apresentou por livre, espontânea vontade ao lado do advogado. Sim. E aí saiu de lá pela porta da frente. Aí que causa aquele transtorno, né? Porque a pessoa chega e fala assim, meu Deus, mas ele matou a pessoa e está saindo. Mas ele não pode ser mais preso em flagrante. Esse lutador matou com um tiro numa festa, lá em São Paulo. Tinha uma birra já com ele, pelo que eu entendi. Matou, atirou. Ele era campeão mundial de jiu-jitsu. O cara era fera demais, querido por todos. Pelo meio também. Pelo meio. E o cara matou numa festa, não prestou socorro, não fez nada, ficou alguns dias, né? Depois se apresentou. Deu o depoimento dele e foi liberado pela polícia. Exatamente, está respondendo em liberdade. Sim. E aí isso é que revoltou a comunidade até hoje do jiu-jitsu, né? E os amigos está revoltada com isso. Então, mas é isso que eu digo. As pessoas têm que entender que o Código Penal é assim. A lei é lei, né? E o que tem que se fazer com isso? Nós vamos fazer manifestação. É bonito, para ter curtida no Instagram. É bonito para um jornal colocar aquilo ali, mas efetivamente isso vai mudar alguma coisa? Não. Como é que muda? Congresso. Quem faz a lei. O Código Penal nosso é uma porcaria. Nosso Código Penal de 1940. Repito isso, já falei isso mais de uma vez. Ele foi feito e promulgado em 1940, feito com pessoas de mais ou menos 50 anos, que é uma idade média de um deputado. Então ele nasceu em 1890, primeiro ano da República.
criado pelos seus pais que eram do Império. E como é que isso pode viger até hoje? E a violência hoje, como é que tá? A violência hoje é um absurdo. Antigamente ele roubava o cara numa charrete, numa carroça. Hoje ele anda com um carro elétrico que dá 300 km por hora em 2 segundos, com um fuzil que custa 200 mil reais, pô. Ou o próprio garoto ali na esquina, no sinal, camisa preta, pega o teu cordão, sai correndo. E você sai correndo atrás? Eu já saí correndo atrás. Isso, vocês procurem na internet isso, gente. 2014. Por favor, 2014, Eduardo Tchau, maio de 2014. Procure isso, Eduardo Tchau. Tchau se escreve T-C-H-O-A-O. T-C-H-O. Eu ia falar em italiano com ele, mas não. O Tchau é chinês, brincadeira. Neto do chinês. É. E aí foi na Presidente Vargas, que é uma das avenidas, segundo... não sei se o ISP, Instituto de Segurança Pública, é uma das avenidas mais perigosas do mundo. É um absurdo, né? É um lugar lindo, maravilhoso. Candelária ali. Que poucos lugares no mundo da Candelária até chegando ali no final, antes de subir aquele viaduto para a Praça da Bandeira, sim, se você demole... Roda, principalmente no trânsito forte, né? É. Aí são garotos que... outro dia, eu estava vendo tinha um rapaz que faz matérias nas comunidades, ele faz direto bailes funk. Uhum. E 2 meninas. Ele perguntou se elas estavam estudando, elas falaram que não. Faz o quê? Sua mãe sabe? Não, sabe, mas você está namorando com quem? Traficante. Então você fica... A educação é importante também. Ela fez a matrícula, elas falaram, não, a gente fez matrícula, mas não está estudando. Quer dizer, o que esperar de um país desse, né? De um estado desse que não incentiva... Porque tem outros estados, acho que o Sul principalmente, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, acho que a educação é mais... Paraná também. Paraná também levada mais a sério, né? Então, mas essa... Mas aqui no Rio... Aqui houve, acho que uma glamorização do crime. Acho que vindo dos bicheiros, que ostentavam carrões, financiavam o bem das comunidades. Então aquilo acho que glamorizou um pouco o crime. Então aquele cara que era da comunidade, não estava no asfalto, ele via aquele glamour do cara andando de helicóptero, de avião, e sempre cercado. Queria chegar lá rápido. Queria chegar pela via rápida, mulheres bonitas, tudo cercado com muito dinheiro, muita bebida, muita festa. Então o cara queria... Esses mesmos garotos que roubam, um adendo, lá de camisa preta, porque eles gostam de vestir a gangue de camisa preta, eles... Teve um caso que, por exemplo, um policial estava falando para mim que está monitorando lá em Copacabana, que lá é uma festa também. Então, sim, você vê, a gente está comentando aqui, está falando em vários lugares. Sim. Copacabana, Barra. Recreio, Zona Oeste toda em termos de comunidade, aqui está no nosso lado Jacarepaguá. Que sim, Big Field, Campo Grande, quem não conhece, quem é fora do Rio de Janeiro, Campo Grande. Campo Grande tem as suas próprias leis. Jacarepaguá tem várias comunidades. Foi morto agora, hoje, um traficante, um miliciano que estava se escondendo na comunidade de tráfico, mas ele foi lá se esconder, Playboy, e o nome dele, né, o apelido. Sim. Alcunha. Alcunha. E aí, mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que o garoto furta sem arma, né? Furta o cordão, papai, engole, é monitorado pela polícia, dias e dias da equipe se cansar para pegar ele engole, vai para o hospital, não tem aparelho para identificar a correntinha dentro do estômago. A furtiva, como é que é? A res furtiva. Res furtiva, não tem aparelho para identificar. Olha, começa a errar, tudo está errado. Aí vai, identifica, eles botam para fora. O que acontece? No dia seguinte o policial chega para ver como é que ele está, ele já está na esquina com o pai e já está indo embora da delegacia. Ou seja, o que adiantou esse trabalho todo? Porque já tinha mais de 20 passagens pela polícia. Então as pessoas... Fora outros que matam, né? Empurram, batem com a cabeça da senhora. Então, estelionato. Estelionato não dá prisão. Os delegados falam. É até 4 anos de prisão.
Aí faz o inquérito, aquele pessoal que falsifica documento, aquele pessoal que abre conta em bancos com nomes falsos, nomes isso, nome aquilo, faz isso, estrela. Dá 2, 3 dias. Não, dá na audiência de custódia mesmo. Na audiência de custódia já libera. Já libera. Já libera para o cara continuar trabalhando. E voltando à situação dos Estados Unidos, que eu estava falando, acabei não concluindo, o que acontece? Em alguns estados lá, tem a lei dos 3 crimes. Você roubou um martelo, você roubou uma caneta, e você matou uma pessoa, é 3 crimes, irmão. É prisão perpétua. Mas prisão perpétua é uma coisa que não nos interessa, que não sei o quê, vem a sociedade mimimi e fala que é um absurdo. Mas o cara vai saber que ele não pode errar 3 vezes. Então ele vai ficar com medo. Aqui não. Aqui esse rapaz que você está falando, que roubou a correntinha, que rouba um celular, que rouba não sei o quê, que rouba não sei o quê, que furta não sei o quê, que furta... Quando é furto é que não tem violência, e quando é roubo é que tem violência. A pessoa sofre violência. Mas, pois bem, ele vai lá e tem uma passagem de 20 passagens. Ou melhor... 30, 40. 30, 40. Impunidade total. Total. Não é possível que não há uma consciência, né? Mas ele não tem medo, porque ele não vai pra cadeia. Consciência que eu digo das autoridades. Mas aí é que eu bato no ponto. Aí é que eu bato no ponto. É o seguinte, manda e-mail pro seu deputado federal. Para poder votar no Congresso. Vota no Congresso a mudança da lei. Mas o povo começa errado porque não sabe votar. Mas sabe, eles vão lá, apertam os númerozinhos. Eles sabem quem é. Mas aí hoje todo mundo tem o celular na mão. Lembra o número do cara? Lembra o nome do cara? Você vai achar o e-mail dele, lá da Câmara. Se mandar tchau. Eu não sei se eles têm interesse também, os deputados. Não, mas aí é que tá, tchau. Aí é que tá a pegada. Porque se um mandar, tranquilo, é um. Agora, se todo mundo que votou no cara mandar, chega lá 10 mil e-mails na conta de um deputado para mudar, ele vai ter que se mexer. Por quê? Porque ele foi eleito com 30 mil votos. Se ele perder 10 mil... ele não reelege, por quê? A profissão do político é político, não tem profissão político. Aqui o cara quer se reeleger. Ele fica preocupado, a partir do momento que ele entra lá, ele não quer sair nunca mais. E fazem famílias e famílias e famílias com seus feudos na política. Vide hoje ministros que são filhos de senadores e ex-governadores famosos, com nomes famosos, e ostentam seus nomes de filho hoje como ministros. É ali que ganha. E é ali que ganha. Né? Agora, na verdade, o que eu acho que precisa também... uma coisa que eu ia citar, que eu estava falando aqui, mudou o crime, pedofilia mudou. Mudou muito depois, no final dos anos 80, quando começaram a bater numa gangue, numa quadrilha aí, que até hoje aumentou, né? Por causa disso aqui, né? Sim. Por causa do telefone celular, aumentou muito. Mas... todo mundo tem acesso. Sim. Entendeu? Hoje foi preso. Agora não foi preso lá em Brasília, né? Goiás. Então, o que eu quero dizer é que a pedofilia é uma doença, eu acho, na minha opinião. Tem que... Mas a pena no final dos anos 80, se eu não me engano, mudou o ECA, né? Sim. Botaram... a criação do Estatuto de Criança e Adolescente. Se não, porque o promotor que começou a fazer essa matéria catedral que eu fiz, junto com o Vanderlei, ele lutou muito, porque muito jurista falou para ele, no Tribunal de Justiça e no MP, larga isso para lá, isso é crime de filme. Crime de filme. Crime de filme. Na verdade, aí depois ele bateu, hoje ele está morando nos Estados Unidos, descansou. Então, e no Brasil criam-se leis, por exemplo, eu critico e... abram aspas para a crítica, o feminicídio. O que é o feminicídio? Homicídio contra a mulher. É uma coisa absurda, sim, como todo homicídio. Com homicídio como um homem, com uma criança, com um adolescente, com um velho, com um novo, com preto, com branco, com amarelo, com chinês. 20% do mundo é chinês, eu estou com minha parte dos 20% aqui. Né? Então, o que acontece? A lei já existe. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém é crime. Ponto. É o artigo mais bem redigido de toda a lei brasileira. Agora, se foi contra a mulher, agravante. Se era esposa dele, se era filha dele, se era mãe dele. Aí tem o crime contra a mãe e contra o pai.
se o cara matou ele com a faca de passar manteiga, sem corte. Tem. Se amachado, se decapitou, se arrancou pedaço, se congelou no freezer. Tem a Maria da Penha também. Então tem a Maria da Penha, mas são leis que já existiam, não era necessário criar a lei Carolina Dickmann. Não era necessário criar a Maria da Penha. Nós já temos regramento legal para isso. O que precisa fazer? Revisar aquilo que está antiquado. Não é colocar penduricalhos e enfeitar o burro. É um burro enfeitado. Pavão. É um burro enfeitado, é o burro de cigano, é um burro enfeitado, cheio de penduricalhos nele. E esses penduricalhos fica difícil para quem está de fora entender. Acha que só existe a lei Maria da Penha, só existe agora feminicídio, agora só existe a lei das minorias. Não é. A lei é para todos, não é para minoria. A lei é para todo mundo, ela tem que abranger a todo mundo. Todo mundo tem que ser aceito por ela. Existe necessidade de punibilidade. É o que não tem no Brasil. Não tem nada. Não tem no Brasil. A comunidade, nas comunidades, os policiais militares, a PM, é muito chamada no 90 para a Lei Maria da Penha. Mas não pode subir. Porque se subir, né? Aí já entra em conflito, já entra em guerra. Então, já está aquela confusão toda, né? De poder, sobe, não sobe, tem operação, não tem, autorizado pelo STF, não tem. Agora eu acho que já está liberando. Tanto que... Mas vamos fazer outra vírgula aí. Cara, o STF tem que se meter em comunidade do Rio de Janeiro. O que tem que se meter nisso, cara? Aí não pode fazer operações agora porque estamos em pandemia, não vamos fazer operação. Que é isso? O crime não acaba. O crime não vai parar por causa da pandemia. Escolhe doença no período... Que é isso, gente? Prejudicou muito. Eu que vivi isso aí. Então, mas prejudicou a comunidade do Rio de Janeiro como um todo. A polícia não pôde prender muita gente. A polícia como um todo. Aos bandidos para se armarem e se organizarem. Porque todo o trabalho que existe em inteligência na polícia, sou um ex-Força Aérea, existe inteligência na Força Aérea, existe inteligência em todos os órgãos de segurança pública. E sabe-se disso. Um órgão que é aplaudido, pelo menos eu aplaudo, conheci o fundador e conheci um dos diretores, que era o Calil, do Disse Denúncia, que era diretor de expansão da Disse Denúncia. Teve uma situação uma vez, que vale contar, e você vai lembrar desse caso, que do lado da estátua do Zumbi, na Presidente Vargas, policiais militares foram assassinados ali, brutalmente. Brutalmente. Chegaram 2 garotos, desses de camiseta preta, vamos colocá-lo assim, não é que eles são pretos, não. É a gangue da camisa preta, que assim se chama. Botam para poder correr, disfarçar no meio da multidão e não ser identificado. Porque senão a galera do mimimi vai lá e fala que a gente está falando contra um ou contra outro. Não é isso. Os caras chegam no carro da polícia para falar alguma coisa com o policial os atende, estão dentro da viatura para poder sair em perseguição a qualquer momento que são chamados. E o que acontece? O cara toma um tiro na cabeça para o moleque roubar o fuzil do policial. Para quê? Ele, de vapor, ele vira um cara, sobe na hierarquia e vira um cara destacado dentro da organização criminosa dele. Do comando de venda de drogas, né? Que loucura! Pegaram esses caras. Pegaram os caras. Por quê? Nessa época eu estava muito próximo ao Calil e é interessante como diz que denúncia funciona. Como ele funciona. E bem, né? Muito bem. A quantidade de ligações ele me mostrou. Zeca Borges faleceu. Falecido, Zeca Borges e o Eduardo Calil. Também é um dos grandes caras que fizeram o Disse Denúncia. Um grande amigo, faz aniversário dia 27 de abril junto comigo. Cara fantástico. Extremamente inteligente, extremamente culto. E nessa situação, a gente enxerga que a quantidade de ligações que tem. E eu falei, por que vocês não colocam um telefone 0800? Falou, não, Evandro, 0800 não funciona. A pessoa tem que saber que ela tem que ter a vontade de fazer e de pagar o pulso telefônico. 2533... 2253-1177. 1177. 2253-1177. Tentamos, inclusive, levar para Minas Gerais e nós não conseguimos. Tem que ter empresário bancando, né? Então, tinha que ter empresário bancando e não era a intenção. Tem a premiação, então, R$1.000 aqui, R$1.000 ali, isso... 5... Quando o bandido é mais... Eles têm uma lista completa. Sim, né? Mas o retorno é absurdo. A quantidade de ligações que teve por conta desse assassinato desses policiais, porque a pessoa tem que pegar e gastar o crédito do celular dela, o crédito do telefone dela, então ela quer falar e contava em riqueza de detalhes, e assim, 100 ligações
falavam a mesma coisa. Qual é o problema do empresário que está bem sucedido, dá 5 mil por mês, né? Dá 3 mil por mês, e o retorno é imediato para a sociedade. É imediato. E não, aqui no Rio consegue-se. A República do Rio. E tem eu já fui lá várias vezes. Sim. Tem uma sala lá de telefone, Sim. silêncio total, sigilo total. É tudo bem organizado. Muito organizado. Muito organizado. A Adriana está lá. Uma outra coisa que a gente está falando aqui, já tratamos de fuzil, eu toquei em fuzil, vamos falar de fuzil. A PM do Rio, a Polícia Civil do Rio é a única que usa, né? Porque São Paulo não tem fuzil. Não tem. Então nós vivemos na República do Rio de Janeiro. República do Rio de Janeiro é outra república. Todo carro de polícia tem 4 fuzis. Para fora, os bicos. Os bicos para fora. Aí passa uma caminhonete da CORE, da Coordenadoria de Operações Especiais da Polícia Civil, passa do BOP, passa do Choque, são 2 batalhões da Polícia Militar, cada um militar vestido de guerra, com carro preto fosco. Mas os bandidos também estão bem armados. Então, mas aí eu vou brincar, aí nós vamos brincar. Caramba, você tem carro, não tem? Qual a marca do seu carro? Jeep. Jeep. Então, o Jeep, ele tem lá um número de chassi. Tem um número de chassi. O número de chassi vai falar o ano do seu carro, o modelo dele, a cor dele, quando ele foi fabricado, o ano dele, tudo lá. No meu carro também é um Volkswagen, também dá para saber tudo pelo número de chassi. Onde eu quero chegar com essa viagem na maionese? O fuzil, ele é Schmidt Wesson, ele é Rossi, ele é Taurus, ele é AK, ele é a marca que o seja, israelense, da Bósnia, Sim. do Iraque, tem lá a marca da fábrica. Caramba, é feito igual pão? Não, tem número de chassi. Aí você vai me falar... Rastrear, né? Mas rastrear é fácil. Mas não tem como. Tem como, tchau. Não tem, mas estou falando que não existe vontade de... Aí, peraí. Então, peraí, não tem vontade de quem? Não sei. Cara pálida. Mas peraí. Vontade política, vontade de organização, planejamento. Não existe isso. Mas caramba, peraí. Tem fuzil que chega dos Estados Unidos, hein? Então, mas o fuzil dos Estados Unidos... Eu fiz uma matéria que chegava em cano de piscina. Entendeu? Eu vi essa reportagem sua. Chegava em cano de piscina e a Polícia Civil foi lá buscar. Então, mas alguém que comprou nos Estados Unidos, vamos colocar esse exemplo, do cano de piscina. Está preso, o filho dele está preso, o outro lá está preso. E chegou a sair com mandado falso. Um alvará falso. Alvará de libertação. Alvará de soltura falso. Soltado falso. Eu de casa fiz a matéria, isso foi na pandemia, que eu não estava trabalhando momentaneamente, e um advogado me deu a dica. Eles fazem uma armação ali. Mas o alvará falso não tem como soltar. Mas aí... Tem coisa errada demais. Com a matéria eu consegui falar com o desembargador, a matéria saiu, e aí conseguiram depois... Eles ficaram livres. Só depois voltaram. Barbieri, o filho do Barbieri. Então, mas não tem como um alvará. Por quê? Tem assinatura digital, você tem checagem. Você tem checagem. Tem que ter uma conivência, né? Então, nós estamos falando. A corrupção é um dos maiores males. Mas, voltando ao fuzil da piscina, do cano da piscina. Vem o fuzil, a marca dele é uma marca americana. Que seja XYZ a marca do fuzil. Como ele não foi feito igual pão, ele tem lá um número de rastreio. Aí, Evandro, quando chega aqui, é raspado. Mas peraí, cara pálida. Dá para saber qual lote que saiu isso. Dá para saber. Eu tenho várias imagens no meu Instagram, né? Se quiser, podem acessar. Por favor, coloca o Instagram aí do Tchau. Calvoso, meu querido. Calvoso, bota lá, Eduardo Tchau, @Eduardo Tchau, que tem várias imagens que eu boto fuzis dentro de carro. De ontem para outro já botei. Em Cabo Frio, região dos lagos, já invadiram, as quadrilhas já invadiram lá e eles, engraçado, que isso aqui também é outra coisa, eles fazem questão de se exibir, né? Sim. Mostrando, né, Calvoso? Fazem questão de mostrar o potencial bélico. O potencial bélico deles. Somos fortes. Atrás de um fuzil, um cordão de ouro de 1 quilo. Agora, se nem sabe nem atirar, Evandro. Eu acho que, quer dizer, alguns, né? Sim. Garotos, não sabe nem... Teve uma cena que eu botei no meu Instagram,
que teve um que estava atirando, não sei se é serrinha, para cima de um blindado. Blindado atirando. Aí o blindado mandou uma de volta, que é o cara treinado, né? Que passou, mas na pedra onde ele estava se escondendo, mas passou isso aqui dele. Esse viveu... O tiro de fuzil, eu dei instrução na Força Aérea Brasileira de parte de segurança, de parte de abordagem e tal. A gente teve alguma experiência sobre isso e a gente fez treinamento com armas e inclusive com fuzil. O tiro de fuzil é muito preciso, mas desde que a pessoa saiba manejá-lo. E outra, a manutenção de um fuzil, ela é cara e ela é extremamente delicada. E o que esses caras fazem? Coapitam gente dentro das Forças Armadas para poder fazer isso. Tem furto também dentro de quartel. Tem, mas os fuzis... Eu vou falar um negócio para você. Os fuzis das Forças Armadas, eles nem querem. Ultrapassado. Eles querem coisa moderna. Eu falo... E aquelas pistolas também com carregador? Com carregador, com 30? Então vou contar uma para você então, já que é caso. Uma vez eu estava dando aula numa faculdade aqui na Baixada Fluminense, não vou falar qual universidade que é, também não vou falar quem são as pessoas, que é pessoa conhecida pra caramba e tal. E, assim, da sala onde é que eu estava, dava para ver o estacionamento. E nisso parou uma caminhonete F-250, cabine dupla, grandona, saiu 4 caras grandes pra caramba. Porque eram segurança de uma pessoa que era minha aluna, que eu não sabia. E os caras chegaram com aquelas pistolas, com aquele negócio. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer. Eu falei, cara, os caras não vão vir pra cá, os caras não vão vir pra cá, os caras não... E os caras chegaram na porta. Eu cheguei e falei, senhores, o que os senhores querem? Não, estamos aqui só por conta de segurança. Eu falei, meu Deus do céu. O aluno estava lá dentro. O aluno estava lá dentro. Graças a Deus não aconteceu nada, mas eu saí dali bem assustado. Era Baixada Fluminense, nada contra, mas é um lugar punk. Eu estava próximo à linha vermelha e peguei a linha vermelha e vim a milhão, entendeu? Devo ter tomado umas 82 multas na linha vermelha, aonde estava o radar. Hoje no Rio, uma medida que eu faria, eu já tive carro blindado, né? Acho que se eu pudesse, assim, a blindagem para mim é fundamental. Então, Você não acha, não? Eu desconcordo, cara. Eu desconcordo. São coisas que não entram na minha cabeça, tá? Plano de saúde. O cara ter plano de saúde. Putz, se você não tiver plano de saúde, você tá na água. Mas... Vai na UPA, pô. Então, você tá morto. Mas, caramba, e o outro carro blindado? Ser necessidade de consumo de um cidadão, um morador da cidade do Rio de Janeiro. Mas fazer o quê? Eu tenho amigos, dono de blindadora, os caras não têm condição. Eu tenho um amigo que eu tô com ele todo dia, a gente faz academia junto. Pede aí pra ele fazer um patrocínio lá pro meu programa. Vou falar com ele. Todo dia. Nós estamos lá. Mas ele não tem condição de quê? De atender a demanda de carro blindado. Não tem carro alugado mais para blindado, porque muita gente aluga blindado. Sim. Não existe mais. Não existe, não tem condição. Ou melhor, agora, andar na vida das Américas, sabe? A Ayrton Senna, fiz uma... Brasil. Trevo das Margaridas. Pô, você tem que ter... Eu tive, no momento da minha vida, carro blindado. Agora, não tenho condições de ter por motivos óbvios. Então, eu acho que salva a vida, cara. Dependendo. Salva. Porque se esse garoto de preto chegar no teu... Não vai ter retorno. Eu assisti um vídeo do o seu não é não? Não, o meu não é não. Meu é um aquário mesmo. Nem uso o filme eu uso. Por motivo de segurança. Por quê? Em uma das instruções que eu dei, isso é um aviso, inclusive, quem anda com o filme preto pra caramba. Por favor, não façam. Não façam. Chama atenção. Não, além de chamar atenção, é um perigo. Por quê? O policial que está ali, o cara não está ali há 5 minutos. O cara está em pé no sol, de 40 graus, dentro de uma farda quente pra caramba, de boot, de colete à prova de bala, carregando um monte de equipamento. E o cara com isso, o filme preto no carro dele. Então existe, inclusive, uma filmagem que a gente dava em instrução, até depois vou botar lá no meu Instagram, que a gente faz um teste e tem lá uma pessoa dentro desse carro, com esse filme preto, com vidro, tudo preto, e o cara tá passando do lado do policial com uma pistola apontada pro cara do policial. E o policial ali com um fuzil na mão, se ele aponta pro cara, ele toma um tiro na cara. De fora pra dentro. Só que o vidro não impediu. Não. É só uma dramatização demonstrando que quem tá de fora não enxerga e quem tá de dentro enxerga. Então, o policial está na tensão máxima
quando está um carro com esse filme todo preto. Então, não usem isso filme na frente, nunca, jamais, em tempo algum. Nas laterais, coloquem mais claro. O bandido e o policial têm que te enxergar. Os dois vão ficar mais calmos. Eles vão saber o que eles vão... Se eles quiserem você, eles vão te pegar. De qualquer maneira. O bandido vai te pegar. Se ele te escolheu, irmão, não tem pra onde correr. Se você tá de carro blindado, ok. Se o cara não tá de fuzil, ok. Se o cara tá de revólverzinho velho 32, você pode chamar ele, amigo, pode dar tiro aqui o tanto você quiser. Nesse outro vídeo que eu vi no Instagram esses dias, um cara na linha amarela, até num Jeep também, num Compass, tomou um tiro na altura do rosto dele. E ele filmando, falou, olha só, acabei de tomar um tiro aqui na linha amarela. Não, isso aí já foi dado. Esse vídeo foi bem... Mas não é Compass, não é? Era um Compass, era um Jeep. Era aqui o... Era bem próximo ao peito dele. Me pareceu ser um Compass, um Jeep, whatever. Um Jeep. Você sabe quantas comunidades tem no Rio? Número assim não, dê pra nós. Cerca de 1.600. Imagina o número de fuzis, hein? Se tiver um em cada um, são 1.600. Olha só. Isso quer dizer que... A guerra. Vivemos a guerra urbana. República do Rio de Janeiro está em guerra. A quantidade de fuzil que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem, na cidade do Rio de Janeiro, acho que não tem nem Israel. Nem Israel não deve ter. Não. Nem Israel não deve ter. Hoje, o único lugar que deve ser mais armado do que o Rio de Janeiro é só a Ucrânia e a Rússia, porque estão em guerra, né? Fora isso, eu acho que não existe lugar nenhum do mundo. Já aqui pertinho, Jacarepaguá tá entre... É porque Jacarepaguá tá... Cidade de Deus, Taquara, né? Praça Seca. Estão entre os 4 principais. São 4, porque primeiro acho que é Campo Grande tem mais Big uma. Big Field mas são essas 4. Só sei que Taquara e essa outra que eu te falei, Cidade de Deus, é todo dia. É um absurdo. É um absurdo. E eles fazem questão de mostrar, né? Exibição total. Dos bandidos. Deixa eu te fazer agora uma outra pergunta. Vamos falar um pouquinho agora, saindo um pouco da segurança pública e só falando um pouquinho sobre o jornalismo, que a gente está vindo aí numa situação muito de fake news, PL de fake news. Uma lei também, outra lei totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. Por quê? Já existe a Lei Geral de Proteção de Dados, vai vir, vou entrevistar uma pessoa que depois se você quiser levar para o teu canal, que é o canal do Tchau, né? Calvoso, coloca aí, escreve aí no cantinho aí. Coloca aí, Calvoso. Então, vai ser bacana, por quê? Porque a mulher é craque na LGPD. E ela vai demonstrar exatamente o quê? Não existe a necessidade de se criar uma lei nova sobre fake news. O que é fake news? Existe fake news? Não existe. Seria a expansão da notícia mentirosa. A notícia mentirosa, ela já tem como se punir. É calúnia, injúria e difamação. Quem propaga. Mas tem um robô por trás também, né? Então, mas o robô é aquela situação. É aquela situação. É crime, né? É crime, cara. Mas eu acho que tem que, de alguma maneira, não sei se é do jeito que eles estão querendo, primeiro que não tem que ser uma pessoa, né? Eu acho que tem que ser um colegiado. Eu acho que não tem que ser ninguém. Eu acho que tem que ter alguma... principalmente por causa do robô e principalmente por causa de momentos, por exemplo, como eleição, essas coisas. Eu recebo isso aqui, mais uma vez, vamos de novo para o celular. Você vê, a gente estava se preparando aqui para fazer o teu canal, a entrevista, e eu estava confirmando se tinha ou não. Isso é fake news, se não for. Eu não sei ainda se é. Sim. Né? Se é uma mãe batendo no filho. Então, se você joga isso de qualquer maneira, você está cometendo um crime, porque isso é você tem que averiguar, tem que saber... Isso é a sua profissão, inerente da sua profissão. Não, mas jornalista. Mas tem pessoal que não faz nada, mesmo não sendo jornalista, tem esse pessoal do Instagram, vamos supor, qualquer um que tenha acesso, joga e nem quer saber. Mas existe uma fonte. A fonte geradora, aí é que está o caso. A fonte geradora, o que eles querem mais da PL Fake News é muito mais resguardar o jornalismo, aquele produtor da notícia, do que efetivamente a fake news. Ele quer ser remunerado em cima disso. Por quê? Não é a fake news que está incomodando.
a Globo, a Bandeirantes, a Record, o wherever lá que seja lá o meio de comunicação. Ele quer ser remunerado pela notícia que ele deu primeiro. Porque hoje o que a gente vê, o que é? Pessoas replicando notícias. Inclusive você entra lá numa notícia que acabou de sair lá. Ontem a Madonna tá passando mal. Aí o que é? Um site vai lá e replica a notícia que o Eduardo Tchau deu, aí o outro site replica. Ninguém ganha nada hoje. Ninguém ganha nada. Todo mundo ganha uma merrequinha ali da sua... E quem foi o cara que deu furo de reportagem, que deu a primeira reportagem, ele não ganhou. Ele poderia ter ganhado muito mais. Então, a PL do fake news está muito mais em cima disso. Não da notícia falsa. A notícia falsa e a mentira, ela é inerente ao ser humano. O cara vai contar mentira, se ele contou a mentira, se isso afetou alguém de qualquer forma, seja denunciado, processado, julgado e condenado. E assim será feito. Agora, é outra coisa isso, entendeu? Então eu acho muito perigoso essa situação. Você que faz... Eu estava aqui antes da gente estar batendo esse papo, né? Que é um chamo de entrevista. Quem sou eu para entrevistar? Eduardo Tchau. Um jornalista de garbo, elegância e da sua envergadura, né? Quem sou eu? Nada disso. Aí a gente chega e vê... Você está checando, cara. Você está ligando para uma fonte, está ligando para outra fonte, você vai lá, vai saber de que cidade, de onde que é, para onde é que é. Isso aqui é um trabalho jornalístico, onde você vai assinar seu nome. A responsabilidade no momento que você assina essa matéria, a responsabilidade é sua, cara. Se você você fez alguma coisa que prejudicasse alguém, aí vem lá, um fala, não, mas uma pessoa numa fake news foi lá e morreu. Eu não dou. Caramba. Se eu não tiver certeza absoluta... Vamos falar, por exemplo, de uma notícia que era notícia todo dia. Todo dia tinha hora para ter notícia. E acabou dia 31 de dezembro. Covid. Todo dia tinha lá. O consórcio de imprensa fala que morreu não sei quantas pessoas, teve um acréscimo hoje, estamos em estabilidade, morreu... Dia 31 de dezembro acabou a Covid no Brasil. Nunca mais teve. Nunca mais teve. Existe. Agora eu vou te fazer uma pergunta, se você não quiser responder, você não responda, tá? Você fica à vontade, mas eu tô aqui no papel de pessoa a te colocar numa situação, me desculpe, constrangedora, mas se você não quiser, você não fala, porque é um órgão da onde você estava, mas se você puder dar essa informação, seria interessante. Existe algum viés dentro da Globo para emissão de notícia? Não. A mim me parece. Não, o que existia, na minha opinião, era essa questão, posição da Globo e contra o Bolsonaro nessa questão dele não defender, na opinião da Globo, não estou aqui para defender, nem trabalho mais lá, não defender a vacina, né? Não procurar, segundo a Globo, defender a vacinação o mais rápido possível de toda a população brasileira. Mas isso é inverdade. Não, mas estou te falando, essa era a posição na época. Então, por quê? Porque o cara comprou vacina para todo mundo, está sobrando vacina. Aí existia essa... Ele tratava mal, mas não era só a Globo não, né? Sempre tratou mal o jornalista. Então, faltava ele, eu chamo de ministro vai dar merda. Ele... Fala assim, não fala isso não, fala outra coisa. Não, mas ele não ouve ninguém. Não, mas ele, a partir do dia 28 de dezembro ele escutou. Ele teve um ministro vai dar merda depois que acabou o governo dele, porque aí ele calou a boca. Ele viu a merda que fez, assim, né? Conseguiu perder. Um presidente em exercício consegue perder uma reeleição. Quer dizer, é difícil. Complicado. Complicado. Agora, conseguiu porque foi uma quantidade de besteiras que, na minha opinião, falou, que podia ser... Esse ministro aí que você falou... O Flávio Dino? Não, o que vai dar merda. O ministro vai dar merda? Podia ter... Sim, calma. Mas eu falo, quando ele chegava no cercadinho... Esse cercadinho era uma coisa louca. Então, mas o cercadinho ele podia chegar, o ministro vai dar merda, acordou Bolsonaro, o ministro vai dar merda está do lado. Chega lá, presidente, o que você vai falar? Não é assessor de imprensa, assessor de imprensa é coisa muito chique. Ele não tem essa chiqueza toda para ter, não. O ministro vai dar merda. Porra, ele tinha tão pouco ministério, botasse o ministro vai dar merda. Chegar, e aí, presidente, você vai falar o quê? Vou falar que ele não aceita. A Globo é uma porcaria, que a Globo me persegue, que a Globo isso. Não fala isso não. Fala assim, parte da imprensa especializada vem me perseguindo. Pronto, bateu em quem? Aí ele falava na Folha, falava na Globo, falava na Globo, na Folha de São Paulo, ele bateu. UOL, Terra. E bateu em gente pra caramba. Eu acho que isso tudo prejudicou, né? Prejudicou então, mas a situação da Globo, aí eu tenho uma informação extraoficial, né?
oficiosa, que era o seguinte, e que ele fez uma redistribuição de valores de propaganda institucional do governo. Que a Globo, por conta de ser uma emissora que tinha e tem, né? É a maior. Audiência. Maior audiência, ela chega em todo o Brasil, em todos os cantos do Brasil, nos mais remotos, e nesses lugares mais remotos, a única fonte de informação que se tem é o Jornal Nacional. Não, os jornais locais também. Sim, mas o Jornal Nacional. O Jornal Nacional que fala do Brasil. Né? Aonde fala do Brasil é o Jornal Nacional. É a voz do William Bonner como editor e como apresentador, é que apresenta a notícia pro cara. O cara não tem outra fonte. Isso é verdade. Isso é uma verdade. E ele vai lá a Record também chega, SBT... Bem menos. Hoje até um pouco mais, mas bem menos. A Globo Rede social hoje em dia, qualquer um acessa o telefone celular. Tem gente que não tem, cara. Qualquer um acessa esses Tem sites. gente que não tem. Esses sites de fofoca, de tudo, de... Não tem, cara. Pode ser. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma ilha de prosperidade no meio de um país maluco. São Paulo é um outro país muito mais desenvolvido. O Sul é outro país. Minas Gerais. Minas Gerais, parte de Minas Gerais. Para cima do Governador Valadares, Minas Gerais é Nordeste, cara. Minas Gerais são muitas as Minas Gerais. Eu sou mineiro. E Minas Gerais são muitas Minas Gerais. A nossa zona da Mata Mineira é toda influenciada pelo Rio de Janeiro. O sul de fora. O sul de Minas é todo influenciado por São Paulo. Pra cima de Valadares ali, Teófilo Otoni, cara, é Nordeste, irmão. Inclusive a Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, abrange Minas. Inclusive Montes Claros, onde é que um conterrâneo meu fez um império lá, que foi o vice-presidente Zé de Alencar, que era da minha cidade, Muriaé, nasceu no distrito de Tamuri. Ele... Foi vice-presidente do Lula. Vice-presidente do Lula. Ele fez o seu império lá no Império Têxtil, muito com o dinheiro da Sudene, para desenvolvimento do Nordeste lá, e criou um parque fabril fantástico, entendeu? E teve essa repercussão toda. Mas agora aí, eu acho isso, esse ponto que eu estou te falando, você está me perguntando, viés, a Globo era a favor, acreditava que ele, não a linha da Globo era de que ele era contra... E debochou várias vezes. Esse ministro vai dar merda, podia ter falado. Meu, não debocha. Ele debochou, isso aí eu vi. Da vacina, não fala negócio de respirar, não fala isso, não faz aquela coisa. Não, pô, fala negócio de jacaré. Ele é tosco, pô. Mas ele é tosco. Não fala negócio de jacaré. Pra que falar que se tomar vacina vai virar jacaré? Caramba, mas o cara é tosco. Aí tosco perdeu a eleição, acabou perdendo a eleição. Perdeu para um descondenado, tem que falar descondenado agora. Não existe descondenado. Tchau, não existe descondenado. Agora o cara... Não existe descondenado. Teve o voto lá do Nordeste, né? Então, mas não existe descondenado. Vamos só brincar mais de uma outra coisinha. A gente estava falando dessa divisão de propaganda institucional, onde ele fez um negócio com a Globo, que a Globo ali ficou chateada com ele. Eu acho que esse foi o ponto maior. Isso aí Então. Isso é muito grande para você, né? Então, não, mas eu falo. Não tem problema nenhum. Pô, grana em cima, comercial. Então, porque, a Rede TV... Eu não sei, eu realmente não tenho a menor ideia do que... Eu falo. Agora, eu só sei que os salários lá eram pagos em dia e havia aquele prêmio sempre anual conforme o rendimento, Seu desempenho. Desempenho da TV em termos comerciais. Então, era a divisão dos lucros. E isso não mudou. Não mudou em nenhum dos 27 anos que eu estive lá. Então, porque nos últimos 4 anos do Bolsonaro deixou de pagar mais na área comercial, aí você perdeu dinheiro. Nenhum funcionário perdeu. 13º foi pago e PGP, né, que fala, foi tudo pago. Então... mas não, o grupo é muito grande. Não sei se... Em 4 anos não consegue quebrar um império daquele tamanho. Não consegue quebrar, não. Mas eu acho que a tendência da redação ela é bem... Na verdade... você está falando desse aspecto esquerdo. Né? Agora, eu detesto extremismo, né? Sim. Evandro, detesto. Esquerda, direita, sabe? Eu aqui no meu canal, o Rodrigo principal testemunha, estou tentando trazer para debate e tentei ficar no meio. Não adianta buscar para a direita, não adianta buscar para a esquerda, que vai me dar... Isso me causa, entendeu? Sim.
eu vi o Cabral e falei isso na frente de todo mundo, que eu fui malhado, porque pô, você estava... Né? Sim, deixei de perguntar alguma coisa? Absolutamente, absolutamente. Pô, Entrevista excepcional. Por favor, assista no canal do Tchau. Excepcional. Você pode ter, de repente... Eu fiquei com medo de votar no Cabral. A entrevista foi tão boa que eu fiquei com medo de votar no Cabral. Pô, a acusação, por exemplo, como jornalista tem que ser isso. Ou seja, porque você pode passar pano. Não, a primeira pergunta, você já viu o seu... Eu já fui direto conversando com ele, frente a frente, e ele foi educado a ponto de falar. Eu falei, olha, eu vou fazer as perguntas, todas que eu tenho que fazer. Posso fazer. A primeira pergunta, ele pode fazer tudo que você quiser. Ele é seguro das opiniões dele. Extremamente inteligente. Extremamente inteligente, nega tudo, então vamos embora. Agora vamos perguntar. A Justiça considerou ao contrário. MPF, Polícia Federal, considerou o contrário. Não considerou? Rastreou dinheiro lá fora? Não foi uma pergunta que eu fiz, que o Rodrigo até botou? Do debate, olha, o doleiro não foi lá que frequentava, não. Foi lá, não, eles rastrearam a PF, rastreou a barra de ouro, o diamante, foi lá na Suíça. Quem disse? Tinha algum papel dizendo que era para mim? Entendeu? E aí não tinha. Lógico que não vai ter, né? Lógico que não, pô. Agora... O cara vai lá, vou assassinar alguém, vou deixar lá uma assinatura minha lá. Eu sou muito garboso e elegante. Assinarei o meu assassinato aqui para eu ficar conhecido como o assassino da assinatura. Então, vai arrumar o nosso foco. Então não tem isso. Mas vai lá, qual outro ponto que você falou que ia falar? Então não, era esse ponto e... Como a gente estava falando aí de situação de política, nessa situação toda aí de canhoteiros e direitos... Quantos governadores do Brasil o Rio de Janeiro teve preso? Todos. Falei, conta aí. Todos. Garotinho, Rosinha, Pezão, Sérgio Cabral, Witzel foi afastado, mas não teve preso. Tá na tábua da beirada. Quem vai sair o próximo? Dallagnol foi mandado embora do Senado, não queremos mais você aqui, jogando fora 350 e tantos mil eleitores do Paraná. Não, deputado federal. Senador, Sérgio Moro, próximo. Pode dizer. Aquele Nicolas Ferreira, menino de Minas, campeão de voto. Vai arriscar, vai tomar um chute também. Ou melhor, tem censura no Brasil? Tá na mão de um aí, não sei. Né? O que você acha? Eu gosto da Jovem Pan. Eu gosto do Pavinato. Pavinato, se por um acaso você quiser vir aqui, venha, por favor. Você está sempre no Rio de Janeiro, vem aqui dar um pulinho aqui. É na Barra, você fica pertinho aqui. Ele fica pertinho aqui, tem um monte de amigo aqui, vem cá. Né? Cara, a Jovem Pan foi censurada. Eles começaram a ler receita de bolo, porque não podiam falar absolutamente nada do Lula. Caramba! Agora, ontem, anteontem... Foi liberado? Não, começou de novo. Uma do Ministério Público Federal contra o Pavinato e outra contra a Jovem Pan, querendo tirar a concessão do canal. Não vai conseguir, não. Não é que não vai conseguir. Não pode nem tentar. Isso é um atentado contra a democracia. A democracia. Fala-se tanto de Estado Democrático de Direito. Tem que ter o outro lado. Tem que ter o outro lado. Tem que ter o outro lado. A outra voz está importante. Cara, tem lá o 3 em 1. É 3 caras da direita contra um da esquerda. E o da esquerda, o cara é top de linha. Tem o programa do Pavinato, que é de tarde. Tem um cara lá que é esquerdista. O cara é advogado também extremamente inteligente. O cara é uma águia. E o cara debate tudo. Tem debate. Alto nível, não? Alto nível. Agora, você ter só uma opinião, aí não dá, velho. Eu acho que aí não dá. Eu acho que tentar botar a goela abaixo... Concordo. Botar a goela abaixo, não. Deixa eu falar o que eu quiser. Se eu ofendi alguém, caramba, a gente não pode passar esse aperto. Tem que ter os dois lados. A gente não pode passar esse aperto. Os dois lados, isso é o extremo, né? É o extremo. Entendeu? Eduardo, tchau. Tá na hora de eu te dar um tchau. Olha só que lindo. Eu vou te dar um tchau em italiano e um tchau chinês. Olha que chique. Trilingue. Né? Trilingue. Cara, quero te agradecer demais pela sua presença. Tá? Obrigado. Quero te dar uma lembrancinha. Eu que agradeço. Singela, tá? Guarde de coração. Obrigado, tá? Eu agradeço. É uma lembrancinha do nosso canal, com muito carinho, com muito... Quem é que fez esse... Quem que fez? Foi uma
Eu não vou fazer propaganda dela, não, que ela me cobra caro, mas eu vou te dar o telefone dela para ela fazer para você também, tá? Vou fazer. O meu já está sendo produzido. Então, vou passar para você o contato, tá? E valeu, obrigado. Guarde isso daí. Obrigado, uma lembrança de um cara que é seu admirador. Obrigado. Seu fã. Obrigado. É um cara que assistia na televisão, no RJ1, no RJ2, no Fantástico, no Jornal da Globo, no Jornal Nacional. Esse cara... Isso aí. Fantástico, extremamente inteligente. Agora vamos tentar o outro meio. Vamos tentar. Podcast. Podia falar. Podcast. Estamos aí, o Eduardo Tchau, com o canal do Tchau. Fantástico, entrevista dele. Assistam aí, vai estar embaixo, em algum lugar, em cima, embaixo, do lado, canal do Tchau. A entrevista do Cabral, bicho, eu tava atrás das câmeras e eu assisti ela inteira. E foi fantástico, cara. Top, muito top. Eu acho que o entrevistado ajuda também, né? Quando quer falar e não independentemente se... Até quando ele não quis falar, ele foi extremamente elegante. Exatamente. Né? Até, não vou dar spoiler de jeito nenhum, mas quando ele não quis falar, foi extremamente elegante, então, fantástico. Tudo ajuda. Obrigado. Obrigado a você. Grande abraço.